fervor espiritual. Os próximos encontros, quando nós meditarmos na palavra, nós estaremos sempre buscando refletir sobre essa temática central. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Essa sessão está dentro da sessão de cartas às igrejas do Apocalipse. O Apocalipse de João, nesta sessão você vai ver que o Senhor Jesus pede que João registre 7 cartas, há 7 registros para igrejas de locais diferentes. E esta de hoje, que nós vamos ler, é da igreja de uma localidade, de uma cidade chamada Laodiceia. O texto nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Era uma grande cidade da Ásia. Ela e Éfeso eram as maiores cidades. E essa cidade chamada Laodiceia, ela tinha algumas características, e entender essas características ajudam também na compreensão do texto. Além de ser uma cidade próspera, com grande circulação de dinheiro, ela também era uma cidade que era conhecida pela sua indústria têxtil. Eles produziam tecido, uma espécie de lã que era exportada para o mundo inteiro. Então era uma cidade rica, uma cidade com indústria têxtil desenvolvida, uma cidade que era um centro científico, médico, sobretudo na área oftalmológica, e eles desenvolveram um tipo de colírio que era importante recurso médico daqueles dias. E, além disso, eles eram uma cidade turística, porque eles não tinham, diferente de Joinville, que tem fartura de água, eles não tinham. E então, o Império Romano criou dutos que traziam água de outras cidades que tinham essa água mais abundante, especialmente Colossos e Hierápolis. E essa água que vinha nesses dutos, ela vinha para banhar e para servir a cidade de Laodiceia. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus, ao fazer um diagnóstico da igreja naquela cidade, ele vai usar esses elementos que eram conhecidos de todos e conhecidos da igreja para tratar com a igreja aquilo que ele gostaria de tratar. E a primeira coisa, o primeiro destaque, o primeiro ponto, aquilo que me chama a atenção inicialmente,
é que Jesus sabe tudo da igreja. Ele passeia no meio da igreja, ele conhece a igreja detalhadamente. Quando nós estudamos as outras cartas, nós vamos ter essa visão ainda mais completa. Aqui em Laodiceia, por exemplo, não há nenhum elogio que Jesus faça à igreja. Ela não é elogiada em nada. Quando há uma menção de algo positivo, é a referência de que o conceito que ela tem dela mesma. Ela se acha formidável. Jesus não pensa assim. E nesse diagnóstico que Jesus faz da igreja, porque conhece a igreja e caminha no meio da igreja, o primeiro ponto que ele destaca é que essa igreja não era nem fria, não era nem quente. Era uma igreja morna. Assim como as águas de Laodiceia. Colossos tinham águas geladas. E essas águas eram trazidas de longe, nos dutos, para Laodiceia. Hierápolis, uma outra cidade, tinha águas muito quentes. E essas águas eram trazidas nesses dutos até Laodiceia. E a água de Laodiceia era morna. E quando os viajantes chegavam até Laodiceia, nas suas jornadas, nas suas caminhadas, haviam muitas bicas, fontes, e eles iam então se servir dessa água para matar a sede. Mas quando eles tomavam a água, essa água era morna e enjoava o estômago. Causava náusea, não fazia bem. O diagnóstico primeiro que Jesus faz da igreja é que essa igreja é uma igreja morna, apática, sem fervor. É interessante que, quando fala de algo morno, a gente está falando de diferença de intensidade. Qual que é a diferença do morno para o quente ou para o frio? É a intensidade. Essa é a mudança. Ela não era intensa, ela era apática, acomodada, não rompia a sua zona de conforto. Era uma igreja próspera, era uma igreja abastada, numa cidade abastada, uma igreja que tinha recursos, mas apática, morna. Eles tinham perdido o vigor, eles tinham perdido o fervor, mas eles continuavam com as atividades. Havia culto, havia ensino, havia uma agenda, havia um local onde se reuniam, mas nada disso foi suficiente para que Jesus pudesse olhar aquela igreja e elogiá-la. Aos olhos humanos, possivelmente uma igreja que receberia muitos elogios. Uma igreja imponente. Uma igreja que as pessoas, ao conhecer, dizem: puxa, como tem gente influente aqui. Tem gente influente na sociedade aqui na igreja, e tem gente próspera aqui na igreja, e tem gente de boa fama aqui na igreja, mas nada disso impressiona Jesus. O diagnóstico que ele faz é de que aquela igreja é morna, é sem fervor, é apática, e isso causa náusea no Senhor. Eles não vibram com Deus, mas também não rejeitam a Deus. Eles não oram de todo o coração, mas eles não deixam de fazer as orações costumeiras. Eles não têm nenhum desvio teológico. Eles não têm relato de imoralidade. Mas o Senhor se tornou mais uma coisa da vida deles, das tantas coisas boas. Tinham Deus, mas Ele não era o primeiro.
Ele não era o principal. Ele não era o motivo de todas as coisas. Ele não era o centro de todas as coisas. Ele não era o motivo da adoração. Mas havia cânticos. Ele não era o centro da vida daquelas pessoas, mas elas tinham uma agenda religiosa semanal. A igreja era morna. Não era fria, mas também não era quente. Acomodada, satisfeita consigo mesmo, sem entrega, sem paixão. E a palavra é dura, irmãos, porque quando Jesus faz o diagnóstico da igreja, o Senhor Jesus disse que era melhor que eles fossem quentes, obviamente, ou frios. Melhor um incrédulo frio que um crente morno. Melhor um incrédulo completamente consciente que está distante de Deus, que não quer nada com Deus, que uma igreja morna, escondida atrás de uma zona de conforto, sem perceber a sua miséria, a sua nudez, a sua pobreza espiritual. A tendência do fogo é sempre apagar. O fogo, ele se alastra e vai e toma, e depois ele se apaga. Ele cresce, ele vai consumindo, e depois ele apaga. A tendência é essa. E relacionamento com Deus, cristianismo, vida com Jesus, ela é feita de razão? Sim, ela é feita de razão. Ela é feita de conhecimento. Mas ela não é feita só de conhecimento, ela também é feita de relacionamento. Um ambiente que só tem um conhecimento teórico de Deus, um conhecimento teórico de Jesus, mas não há fervor, não há entrega, não há paixão. Causa náusea ao estômago de Deus. Teologicamente eles eram fortes, não há desvio doutrinário. Quando a gente lê as outras cartas, para algumas outras igrejas, Jesus aponta erros doutrinários, desvios, mas aqui não há. Mas também não há nenhuma menção de algo bom que eles estejam fazendo, porque nós não seremos julgados apenas pelas coisas ruins que nós não fazemos, mas pelas coisas boas que temos deixado de fazer. Tudo aquilo que temos deixado de fazer, mas que deveríamos fazer por amor a Jesus. Se o nosso coração estivesse em brasa, em chamas, consumido pela presença do Senhor. Como seria a sua semana? Como seria a sua família? Se o seu coração estivesse completamente consumido pela presença do Senhor? Como seriam os nossos relacionamentos em família? Se o nosso coração estivesse em chamas pela presença de Deus. Sobretudo nos círculos tradicionais como o nosso. Uma igreja histórica e tradicional. Algumas pessoas pensam que confundem fervor espiritual com fanatismo religioso. Mas não precisa ter esse medo, não. Porque o fanatismo ele é sempre desprovido de uma base, de um ensino sólido, bíblico, cristocêntrico. Igrejas cristocêntricas não podem nem devem temer o agir do Espírito no meio dela. Igrejas que querem ser bíblicas, cristocêntricas, elas devem buscar
o agir do Espírito no meio dela. Aquela igreja tratava Deus sem empolgação, sem honra, mecanicamente, roboticamente, com tudo programadinho, e eles seguiam, e as coisas aconteciam, mas não agradavam a Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: eu amo você, igreja, eu amo você mesmo com o seu coração morno. E a prova disso é que ele vai dizer que ele vai disciplinar a igreja. Ele tem disciplina para a igreja porque ele ama a igreja. Ele tem disciplina para as nossas vidas, porque não faz sentido ele nos salvar para que nós vivamos uma vida semelhante à de um incrédulo. Não faz sentido ele nos salvar e nós não termos o desejo de honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e desenvolver o nosso amor por ele até o último dia das nossas vidas. Não faz sentido ser salvo por Jesus e não desejar que ele seja famoso, conhecido, honrado e glorificado. Alguém pode dizer: mas por que é melhor ser frio? Porque quando a gente é morno, a gente tem aparência que é quente. A gente tem um jeito que é quente. Alguém que olhe mais de longe vai dizer: não tem nada errado ali. Quando a gente é morno, a gente fica mais confortavelmente escondido no meio da religiosidade. É muito mais fácil alguém que está com seu coração gelado, longe de Deus, completamente distante dos caminhos do Senhor, ser impactado pela mensagem do Evangelho, do que aquele que se apoiou sua vida em mentiras que ele mesmo criou. Essa igreja cria numa mentira. Ela cria na mentira de que ela era próspera, saudável, bem. E quando Jesus faz o diagnóstico, ele derruba tudo isso. Por isso que o Evangelho ensina que os publicanos e os pecadores, eles estariam à frente, eles precederiam os fariseus. Por quê? Olha lá a oração do publicano e a oração do fariseu. O publicano tem consciência de que não merece. O publicano tem consciência dos seus erros, mas o fariseu não tem. O fariseu ora de si para si. Ele está muito satisfeito com a sua religiosidade vazia. Olha o que a igreja diz dela mesma: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Tem algum problema uma igreja ser rica? Nenhum problema. Nem pobre, também não é problema. O problema é a visão que ela tem dela mesma, de que ela é suficiente para si, ela não precisa de nada, nem de Jesus. Jesus está do lado de fora dessa igreja. Resposta de Jesus: mas você sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E Jesus vai orientar a igreja. A primeira orientação que Jesus dá, e é fantástico o que Jesus faz. Imagine uma cidade com muito comércio, com muitas coisas sendo oferecidas. Imagine uma cidade com muitos vendedores oferecendo tantas coisas. E Jesus mantém essa relação com a cidade, com as questões principais que marcavam e que caracterizavam a cidade. E ele vai nessa vibe, ele vai nessa direção quando ele diz assim: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. Ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Porque você é miserável. Vestes brancas, porque você não tem vestes santas para se apresentar diante de Deus. E colírio,
que você possa enxergar o quão miserável você é. Para que você possa enxergar que você se acostumou com uma religiosidade sem Jesus. Para que você possa ver quem de fato você é. Qual é a sua real condição diante de Deus. É interessante, e eu destaco isso aqui, é que tudo isso deveria ser adquirido com quem? Com Jesus. É Ele quem tem o que a igreja precisa. Ele quem é a correção da igreja. Tem jeito, tem esperança, tem como mudar, tem como haver transformação, tem como ser quente de novo. Se a busca for em Jesus Cristo. Amém? Vocês acham que são abastados, mas vocês não podem comprar o perdão de Deus. Vocês se vangloriam das suas roupas tão bonitas que vocês mesmos produzem, mas vocês estão nus diante de Deus. Vocês não podem se aproximar diante de Deus. As vergonhas estão expostas diante de Deus. Ele poderia entrar de sola na igreja? Poderia. Ele é o Senhor da igreja. Mas o texto mostra uma relação sublime de Jesus com a igreja quando ele diz: eu aconselho vocês a comprarem de mim aquilo que vocês pensam que tem, aquilo que vocês fantasiaram que tem. Vocês não têm, mas eu tenho. Só eu tenho. Compre de mim. Que preço? Graça, 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 sobre graça. Essa igreja, ela traz uma relação entre riqueza e pobreza, porque ela é uma cidade próspera, uma igreja próspera, mas ao mesmo tempo Jesus olha para ela e diz: vocês são miseráveis. E aí eu fico pensando, quando será quando o Senhor nos chamar e nós nos apresentarmos diante do Senhor? E eu fico pensando, irmãos, toda a riqueza está em Cristo. Será que nós vamos nos apresentar paupérrimos naquele dia? Sem nenhuma riqueza em Cristo? Tendo colocado todas as nossas fichas nas riquezas desse mundo, trabalhando somente para as riquezas desse tempo, que não tem valor algum na eternidade, para um desfrute curtíssimo, ilimitadíssimo, porque é disso que Jesus está falando. Eu fico pensando, quando nós chegarmos diante do Senhor, e nós estivermos com o Senhor, e ficar tão claro para nós, que Ele é a própria riqueza das nossas vidas. Ele é a riqueza, Ele é a pérola de maior valor. Você entrega tudo porque você encontrou a pérola de maior valor. No final desse segmento, Jesus diz à igreja: portanto, seja zeloso e arrependa-se. Tem jeito. O texto segue, a partir do versículo 20, a cena se torna dramática. Porque a partir do versículo 20, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta, Jesus está do lado de fora da igreja. Jesus bate a porta buscando intimidade com os crentes. Porque a ideia de sentar à mesa,
A ideia de cear junto, de estar à mesa junto, é um chamado à comunhão. Essa igreja não nutria, não estabelecia, não conseguia desenvolver comunhão com Jesus. Jesus ficou do lado de fora. William Hunt, um pintor, ele tem um quadro muito famoso. Ele pintou a cena, essa cena. E é interessante que quando ele pinta a pintura dele, a porta tem assim, tipo uma vegetação, sabe essas vegetações assim que vão se alastrando assim, como um sinal de que ela não era aberta há muito tempo. E ela também não tem maçaneta pelo lado de fora. Jesus bate a porta, mas ela precisa ser aberta por dentro. Muitas vezes você deve ter ouvido esse texto, sermões, estudos, conversas, com uma ideia de evangelismo, e é tudo que ele não é. Não é Jesus batendo a porta de alguém que não o conheça, que nunca tenha tido uma experiência com Ele, que não saiba que Ele é o Salvador, que não tenha vivido a experiência de ser tirado das trevas e colocado na luz. Não é. Jesus está batendo a porta de pessoas a quem Ele salvou. Jesus está batendo a porta do coração de pessoas que sabem que Ele é o Senhor, o Salvador, mas negligenciaram comunhão com Ele. Preferiram ser mornos a caminhar com Jesus. Convite para a intimidade vai muito além do conhecimento. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te chama e me chama para intimidade com Ele. É interessante que o convite, apesar de estar tratando com a igreja, e isso chama a atenção no texto, o convite é individual. Olha a expressão, se alguém. Não é uma porta única para a igreja inteira. Assim, olha, vamos abrir uma porta e todo mundo ao mesmo tempo da igreja de Laodiceia vai agora caminhar em intimidade com Jesus. Não é isso. Apesar de ser uma coletividade, o texto não deixa dúvidas. O texto chama a uma decisão pessoal, a uma atitude pessoal, individual, a uma resposta que cada indivíduo dá para Jesus Cristo. Versículo 21 e 22 são os últimos versículos dessa passagem. Jesus faz uma promessa à igreja morna. Você acredita nisso? Jesus está fazendo uma promessa para a igreja que o colocou para fora. Jesus faz uma promessa para a igreja que fechou as portas na cara dele. Jesus faz promessa para aqueles que negligenciaram relacionamento de intimidade com Ele. É a maior promessa feita nas 7 cartas. Dá uma olhada. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Promessa de Jesus para quem deseja viver uma vida de intimidade com Ele.
Nós somos como a onda no oceano, como o vapor. Passa muito rápido. Acontece muita coisa, mas passa muito rápido. Essa promessa aqui começa agora, mas ela invade a eternidade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está te chamando ao arrependimento, a uma construção de uma vida com Ele, de intimidade, de estar à mesa, de ouvir, de falar, de trocar. O Senhor está te chamando para caminhar com Ele. E aí sabe do que eu me lembro? De um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. São aqueles dois homens saindo de Jerusalém, chutando um balde, abandonando tudo, porque nada mais fazia sentido, porque eles viram que Jesus estava morto. E Jesus vai lá estar com aqueles homens. O coração deles não estava morno, o coração deles estava gelado. Abandonaram, meteram o pé. Jesus vai ao encontro deles, e Jesus anda com eles, e Jesus vai comer com eles, mas quando Ele dá graças. Aqueles homens já tinham desabafado com Jesus um monte. Eles aproveitaram estar com Jesus para abrir o coração. Quando Jesus dá graças, as escamas caem dos olhos daqueles homens. E eles veem o Jesus ressuscitado e não o Jesus crucificado. Jesus está vivo. Ele reina. Ele veio estar conosco. Ele caminhou com a gente. Ele nos deu atenção. Ele ouviu nossa dor. Ele acolheu a nossa tristeza. Ele não nos rejeitou, mesmo quando nós queríamos desistir. Ele se sentou conosco. Mas quando Ele deu graças, tudo fez sentido. É interessante a expressão de um daqueles homens. Ele vira para o outro e diz assim: o seu coração também queimava enquanto ele caminhava com a gente. O seu coração também ardia enquanto a gente ia conversando com ele. Porque o coração dele estava em chamas. Em chamas. Por causa de uma religião? Não. Por causa de uma igreja? Não. Por causa de costumes? Não. Por causa de Jesus, vivo e ressurreto, caminhando com Ele. Ele venceu, Ele reina, Ele é soberano, Ele sustenta tudo e todos, e Ele te chama ao arrependimento nessa noite, e Ele te faz uma promessa de reinar com Ele. Quero te convidar a repensar a sua vida. Quero te convidar a repensar a prioridade do seu tempo. Eu quero te chamar ao arrependimento, até que Jesus seja a sua riqueza. Até que Jesus seja tudo na sua vida. Até que Jesus seja para você o ar que você respira, o alimento que você come. Que estar com Jesus seja a principal atividade da sua vida. Que alimentar o relacionamento com Jesus seja o seu maior projeto de vida. Até que o seu coração fique em chamas, em chamas. Chega, não dá. Aí o diagnóstico que Jesus faz, Jesus diz: você é infeliz, igreja. Você tem tudo. Você é abastada. Você tem oportunidades incríveis. Mas dentro de você falta o principal, você é infeliz. Porque o seu coração não está aquecido com a minha
presença. Estou encerrando a minha fala. Capítulo 4, que é o capítulo seguinte, João vai ter uma outra visão. E ele vai ver a igreja. Mas sabe qual igreja que ele vai ver? A que está lá no céu. A igreja gloriosa, triunfante e vencedora. Sabe o que ele vê? Ele cumpre a promessa. Ele cumpre a promessa. Ela não falha.